Bernie Madoff, a maior fraude financeira da história. Você já ouviu falar de alguém que construiu um império bilionário, conquistando a confiança de milhares de pessoas ao redor do mundo, mas que no final revelou um dos maiores esquemas de fraude financeira da história? Imagine viver uma vida inteira acreditando que suas economias estão seguras apenas para descobrir que foram usadas para alimentar uma rede de mentiras. Essa é a história de Bernie Madoff, o homem que não apenas enganou ricos e famosos, mas também pessoas comuns, fundações de caridade e até organizações governamentais. Mas como Madoff conseguiu enganar tantas pessoas por tanto tempo? Quais segredos ele guardava para sustentar a farsa e o que afinal levou à sua queda? Prepare-se para uma história repleta de intrigas, ambição e traições, uma história que revela os perigos de uma confiança mal depositada e o que pode acontecer quando o desejo por mais dinheiro não conhece limites. A ascensão. Bernie Madoff nasceu em uma família de classe média nos Estados Unidos e desde cedo ele já demonstrava um interesse aguçado pelo mundo dos negócios. Com um pequeno investimento, ele começou sua carreira em Wall Street nos anos 1960, uma época em que o mercado de ações estava em expansão e oportunidades pareciam brotar a cada esquina. Com inteligência e uma habilidade única de conquistar a confiança dos outros, Madoff rapidamente começou a construir uma reputação sólida. Em 1960, fundou a Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, a empresa que se tornaria o centro de sua expansão meteórica e anos mais tarde o palco de sua queda. No início, Madoff era um inovador em transações financeiras, especialmente por seu papel no desenvolvimento da tecnologia de negociação eletrônica de ações. Sua empresa foi uma das pioneiras ao adotar o uso de computadores para realizar transações, permitindo uma velocidade inédita nos processos de compra e venda de ações. Com essa inovação, Madoff passou a ser visto como um líder no setor financeiro, ganhando o respeito de colegas e investidores. Ele estava em sintonia com o desejo de estabilidade e crescimento constante que os investidores buscavam, especialmente durante períodos de incerteza econômica. Prometendo rendimentos estáveis e constantes, a sua empresa rapidamente começou a atrair fortunas de clientes que buscavam segurança e tranquilidade em seus investimentos. Ele dizia que seu método de investimento era baseado em estratégias complexas e exclusivas capazes de gerar lucros altos e constantes, independentemente da situação econômica. Com um histórico aparentemente impecável, a Bernard L. Madoff Investment Securities passou a ser considerada uma das empresas de investimentos mais confiáveis e rentáveis dos Estados Unidos. Para muitos, ele parecia a personificação do sucesso financeiro e do empreendedorismo visionário. O nome de Madoff logo se tornou sinônimo de credibilidade e o número de investidores que desejavam uma fatia desse sucesso só crescia. Mas quem era realmente Bernie Madoff? Seria ele um gênio dos investimentos? Alguém com um dom incomum para prever tendências e evitar crises? Ou haveria algo escondido por trás dessa fachada de estabilidade? Essa é uma pergunta que muitos fizeram, mas que poucos se atreveram a investigar profundamente. Não sai daqui, pois isso você vai descobrir agora. A ilusão do sucesso. Se você observasse Bernie Madoff no auge do seu sucesso, poderia pensar que ele era intocável. Para seus investidores e clientes, ele era uma figura quase mítica, alguém que conseguia obter retornos financeiros estáveis, mesmo em meio a crises e oscilações de mercado. Mas, por trás das cortinas, o que muitos não sabiam é que um dos maiores esquemas de pirâmide financeira da história estava sendo cuidadosamente mantido. O esquema de Madoff funcionava como uma pirâmide. Os novos investidores, atraídos pelas promessas de retornos altos e seguros, forneciam o dinheiro que Madoff usava para pagar os investidores mais antigos. Esse modelo é conhecido como esquema Ponzi, uma fraude que depende continuamente da entrada de novos recursos para sustentar a ilusão de lucratividade. Em outras palavras, não existiam investimentos reais. Todo o sistema dependia exclusivamente de novos investidores para manter a aparência de rendimentos. O segredo de Madoff era o controle absoluto sobre sua empresa. Ele mantinha todos os registros financeiros em um escritório separado, sem permitir auditorias externas ou qualquer tipo de fiscalização detalhada. Esse isolamento fez com que as agências reguladoras, como a SEC, Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, não conseguissem perceber a fraude por muitos anos. Para os clientes, os relatórios que Madoff enviava pareciam confiáveis e detalhados, listando investimentos fictícios em ações e rendimentos surpreendentes. Ele era um verdadeiro gênio das pedaladas fiscais.
Durante anos, ele conseguiu manter essa fachada, pois a confiança de seus investidores era absoluta. Suas promessas de rendimentos estáveis eram aceitas cegamente sem que ninguém questionasse a legitimidade dos lucros, mas, aos poucos, as rachaduras começaram a aparecer. A queda. Em 2008, com a crise financeira global, o mercado entrou em colapso e muitos investidores começaram a retirar seus fundos de todos os lugares onde tinham aplicações. No caso de Madoff, os pedidos de saque aumentaram drasticamente e ele já não conseguia novos investidores para cobrir os resgates. Foi neste momento que o castelo de cartas começou a desmoronar. Sem fundos suficientes para cobrir os saques, ele finalmente foi exposto. Em dezembro de 2008, Bernie Madoff foi preso pelo FBI acusado de operar um esquema Ponzi bilionário, o maior já descoberto na história dos Estados Unidos. A confissão chocou o mundo financeiro, que até então acreditava na reputação e no sucesso de Madoff. As consequências foram devastadoras. Milhares de pessoas perderam as suas economias, incluindo investidores de pequena escala, instituições de caridade, celebridades e até mesmo fundos de aposentadoria. O impacto emocional e financeiro na vida dessas pessoas foi incalculável. Famílias que haviam confiado suas economias a Madoff ficaram sem nada, sem qualquer segurança financeira para o futuro. Em 2009, Bernie Madoff foi condenado a 150 anos de prisão, uma sentença que refletia a magnitude do seu crime e o impacto que teve na sociedade. Mas o que levava alguém a enganar tantas pessoas de forma tão fria e calculada? Seria a pura ganância, desejo de poder ou a crença de que ele nunca seria descoberto? Essas são perguntas que permanecem sem respostas claras e que fazem de Madoff um personagem complexo e enigmático na história financeira. As lições da fraude. O caso de Bernie Madoff deixou uma marca profunda na história do mercado financeiro e serviu de alerta para investidores de todo o mundo. A primeira grande lição que podemos tirar dessa história é a importância da transparência e da fiscalização nos mercados financeiros. A fraude de Madoff só foi possível porque ele operava com pouca supervisão e controle, aproveitando-se da confiança cega dos investidores e da falta de rigor das agências reguladoras. A segunda lição é o perigo da ganância e da ilusão de lucros fáceis. Madoff oferecia uma promessa de retorno alto e garantido, algo que em retrospecto parecia bom demais para ser verdade. Mas muitos investidores preferiram ignorar os sinais de alerta movidos pelo desejo de aumentar as suas fortunas. E a terceira lição é o poder da confiança e como ela pode ser uma ferramenta tanto para o bem quanto para o mal. Madoff era um homem de respeito com uma carreira sólida e reputação impecável. Ele usou essa reputação para conquistar a confiança dos outros e em seguida abusou dessa confiança para enriquecer às custas de todos. Essas lições são cruciais para todos que desejam investir ou entender o funcionamento do mercado financeiro. O legado de Madoff. O legado de Bernie Madoff é sombrio. Ele se tornou um símbolo da ambição desmedida e do que pode acontecer quando a ganância ultrapassa os limites da ética e da moralidade. O mercado financeiro até hoje carrega as marcas do escândalo. Mudanças nas regulamentações e a maior fiscalização foram implementadas para evitar que algo assim volte a acontecer. A história de Madoff é uma lembrança constante de que nem sempre é possível confiar apenas nas aparências. Às vezes, o sucesso aparente pode esconder um dos maiores pesadelos. Mas será que aprendemos realmente com os erros de Madoff? A trajetória de Bernie Madoff nos ensina muito sobre os perigos de um sistema financeiro baseado apenas em aparências e promessas fáceis. Ele é, sem dúvida, um dos personagens mais complexos e sombrios da história recente, alguém que personifica ambição sem limites. Mas a sua história não termina aqui. Os impactos da sua fraude ainda ecoam na vida de muitas pessoas e nos sistemas financeiros ao redor do mundo. E você? O que faria se descobrisse que foi enganado em uma fraude tão grande? Comente aqui embaixo. Se você gostou dessa história e quer saber mais sobre os outros personagens controversos do mundo financeiro, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Também compartilha com aquele seu amigo que está ansioso para ver o dinheiro dele crescer rápido em pouco tempo. Nós vamos ficando por aqui. Bons negócios e até o próximo vídeo.